Com certeza você já ouviu falar que consegue diminuir os custos de produção utilizando as estratégias de área externa, de fornecimento de verde para as galinhas, principalmente em sistemas caipiras. Eu consigo tirar na ordem de 20% os custos de ração. Eu consigo diminuir 30% os custos de ração. Será realmente que isso é verdade? Se você ainda não me conhece, eu sou o professor César. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à Escola de Avicultores. E hoje a gente vai fazer uma discussão sobre a utilização do verde, da área externa ou dos complementos que a gente fornece como substituto da ração. Dá para eu tirar uma porcentagem da ração e usar essas estratégias de capim para galinha, por exemplo? E se você ainda não é inscrito no nosso canal, não custa nada, é só apertar no botãozinho de inscrever-se. Toda segunda e quinta, 8 horas da noite, tem um vídeo novo para a gente fazer uma discussão e ampliar o conhecimento, para você lucrar mais com a avicultura caipira, para você realmente dominar as técnicas aí de produção. E para a gente falar sobre esse tema, que é de certa forma espinhoso, muita gente discute sobre isso, quanto dá para tirar de ração, se realmente dá ou não. Antes de mais nada, o que é importante de discutir é o objetivo. Eu sempre falo isso e sempre vou bater nessa tecla. A avicultura caipira, ela tem diferentes vertentes de exploração. Você pode trabalhar com aquela galinha de fundo de quintal, pé duro, sem raça definida, sem a utilização de uma ração balanceada. E aí sim as estratégias de verde são fundamentais e prioritárias. Dá para falar sobre isso durante um dia inteiro aí, como a gente melhora a alimentação dessas aves, só com o que ela encontra na natureza, com o que você pode plantar para fornecer para elas. Esse é o seu objetivo, tá tudo bem. Tem aves ornamentais que você pode explorar, raças puras. Temos no Piauí, né, a galinha canela preta, típica brasileira, adaptada. Você pode explorar ela de várias formas, então tudo vai depender do seu objetivo. Aqui o objetivo da discussão é a produção comercial de ovos caipiras. Nosso foco da Escola de Avicultores é produção de ovos caipiras e esse é o foco da discussão do vídeo. Isso é muito importante. Tem, por exemplo, experiências, realizadas em todo o Brasil com muito êxito, aliás, fora do Brasil. A Embrapa tem um trabalho maravilhoso que substituiu lá, não substituiu, na verdade utilizou como ração mandioca e moringa oleífera. E foi muito bem, obrigado. Fizeram um grande trabalho no continente africano, veio para o Brasil, respingou aqui. Porém, mais uma vez, qual foi o foco daquele trabalho, o objetivo? Foi melhorar a alimentação das galinhas pé duros de fundo de quintal. Esse é muito importante, esse recorte é importante. A galinha que não tem quase acesso a alimento, que ela tem dificuldade de encontrar principalmente as fontes de proteína, dependendo, é claro, do seu terreno, do que ela tem de acesso ali na área, no quintal, ela às vezes tem dificuldade, por isso que ela demora para crescer, não produz tanto. Só que se a gente incrementa essa dieta dessa ave com mandioca e moringa, moringa é uma fonte de proteína de certa forma, mandioca é uma ótima fonte de amido, de carboidrato, tá dando energia para essa ave, vai melhorar a sanidade, vai melhorar a produção, ganho de peso, porque ela não estava conseguindo comer a quantidade de energia que ela precisa. De repente você fornece ali um pouco mais de proteína e mais energia através de uma moringa e de uma mandioca. Se ela não tinha nada, isso para ela é um prato cheio. Agora, de novo, como a gente está falando sobre sistemas comerciais, produção de ovos comerciais, sistemas caipiras, linhagens, aí a gente utiliza linhagens e não tem como fugir da utilização de uma dieta balanceada. E para a gente falar sobre essa discussão de área de pasto e ração, é importante entender a nutrição das aves. É importante entender o conceito pelo menos básico, que na verdade, o que a gente fala aí sobre ração? O que é uma formulação de ração? Eu e meus colegas zootecnistas, quando vão pensar em uma formulação de ração, o princípio básico são 3 conceitos, na verdade, que a gente tem que levar em consideração a exigência nutricional das aves. A exigência nutricional varia muito
Por exemplo, eu recebi esses dias lá uma pergunta na caixinha do Instagram. Professor, posso usar ração de gado para galinha? É claro que não, é outra categoria animal, é outro tipo de exploração. A exigência nutricional de um bovino é extremamente diferente da exigência nutricional de uma galinha. Então não é compatível. E essa exigência ela vai variar por vários fatores. A idade da galinha, então é claro, uma pintainha de um dia, nas primeiras semanas, tem uma exigência nutricional diferente de uma ave adulta. Exigência diferente em minerais, por exemplo, cálcio. Exigência diferente em proteína, ela exige mais proteína, mais energia, porque está numa fase de crescimento. Então, cada fase, por isso que a gente divide as rações, porque cada fase tem uma exigência diferente. Isso é muito importante. E aí eu vou pegar a composição dos alimentos, eu vou olhar o alimento que eu vou fornecer, e aqui cabe um leque relativamente grande do que eu tenho disponível. Eu vou pegar principalmente milho e farelo de soja, que é o carro-chefe, núcleo, que é a nossa fonte de vitaminas e minerais, e fazer um cálculo em cima disso. Eu vou olhar em cima dessa configuração do que eu tenho de alimento disponível, custo, principalmente custo, para elaborar uma ração ideal para aquela fase, para aquela categoria, e especificamente a poedeira na fase de recria 1, recria 2. Quem acompanha o nosso trabalho sabe que a gente divide em 8 as rações aí para realmente atender as exigências nutricionais das aves nesses diferentes períodos, porque muda bastante ao longo da vida. Só para ilustrar aqui, para vocês entenderem melhor, se você pegar essa tabelinha que é do Guia de Manejo da Embrapa 051, que eu quero chamar a atenção aqui, vocês vão entender, é a energia metabolizável, a primeira linha da tabelinha, você tem lá quilocalorias de energia metabolizável, guarda esse nomezinho, energia metabolizável por quilo de dieta. E aqui a exigência da Embrapa 051, nas diferentes fases. Então, por exemplo, quando ela é uma pintainha, nas primeiras semanas, a exigência dela é de 2.900 quilocalorias de energia metabolizável por quilo de dieta. Agora, se você olhar na fase de postura, essa exigência ela cai para 2.750 quilocalorias de energia metabolizável aí na dieta. Então essa exigência de energia da ave, ela modifica, e não só pela idade, por vários fatores. Aqui é a famosa exigência nutricional, assim como proteína, também é importante. Olha a tabelinha, os primeiros dias ela precisa de 18 a 20%, a gente trabalha aqui nos primeiros dias o máximo 20% de proteína, só que numa recria já é 14 a 16%. Ela sai de 20% para 14% de exigência de proteína. Por isso que a gente tem que adotar uma divisão dessa dieta estratégica e ainda mais aprofundada para contemplar de 20% a 14%, por exemplo, de mudança da exigência de proteína no caso. E aí eu vou olhar a composição do alimento. Aqui só um exemplo, a gente tem o milheto. Milheto substitui 100% o milho, inclusive, muita gente utiliza. Peguei ele aqui só para exemplificar e para trazer essa discussão de que dá para usar alimentos que não são só o binômio milho e farelo de soja. O milheto, por exemplo, eu vou olhar na composição dele. E aqui uma coisa extremamente importante. Vocês estão vendo que a energia ela é tratada de diferentes formas. Energia bruta, energia metabolizável e ainda tem lá energia líquida. E olha só que interessante, de energia bruta o milheto tem 3.963 quilocalorias aí. Agora de energia líquida isso cai para 2.500 quilocalorias. Qual é a diferença? Aqui já é um recorte desse livro, inclusive que está aquele pintinho ali em cima, que é de nutrição de monogástricos, para discutir exatamente essa questão da energia. A energia bruta é o que está contida no alimento. Depois dos excretas, depois as aves excretam tudo junto, né, as fezes aí e a urina, depois dos excretas tem a energia metabolizável, o que realmente foi utilizado ali no metabolismo do animal. Só que ainda tem mais recortes da utilização dessa energia pelo organismo. Tem a energia líquida, que é depois de descontado o incremento calórico. E ainda, essa energia líquida que sim vai ser utilizada para manutenção,
para toda a questão de metabolismo, de manutenção da temperatura corporal. Então, se está muito calor, a galinha fica com aquele bicão aberto, respirando com frequência respiratória, ela está usando muita energia para isso. E é a energia líquida já ali que ela está utilizando. Depois ainda você tem que descontar a energia da produção, a energia de produção de ovos, de fato, de ganho de peso, que é utilizada para o nosso objetivo, que é ganhar dinheiro com a atividade. Então é claro, eu não vou entrar muito teoricamente, aprofundar a discussão aqui. A escola tem o curso de formação para avicultores e um módulo só sobre nutrição, aula só sobre carboidrato, e lá sim a gente aprofunda a discussão de energia, a energia de vinda do amido, que é a principal fonte de energia e de carboidrato para as aves. Só que uma coisa interessante que a gente tem que lembrar, e aqui eu já faço um recorte do Guia de Manejo da Lohmann, atualizado para sistemas alternativos, um material excelente, que chegou no mercado recentemente, de acesso gratuito. A Lohmann tem umas melhores linhagens, melhores empresas aí para se trabalhar, nos sistemas caipiras inclusive, e esse guia de manejo está muito atualizado e muito legal. Ele trouxe uma informação que até foi o motivo desse vídeo, eu estava lendo ele fim de semana e vi essa informação, retomei essa discussão de exigência da ave. A gente acabou de ver que a formulação de uma dieta, ela é baseada na exigência nutricional da galinha. E aqui a Lohmann conclui, a Lohmann põe essa informação que nos sistemas caipiras, que eles chamam de free range, que é livre, né, livre de gaiolas, com acesso à área externa inclusive, a ave tem uma exigência de 15% a mais de energia para manutenção. Lembra aquela energia que é só para manutenção, para o metabolismo? Nos sistemas caipiras, aumenta em 15% essa exigência. E visto tudo isso, que a gente entra para discutir de fato, será que o verde tem capacidade de substituir toda essa exigência da ave, que já é da linhagem, da genética? Além disso, com 15% a mais só pelo sistema, e é claro, porque ela tem puleiro, ela se exercita, ela se movimenta, ela foge de predador, ela se assusta na área externa, ela acessa a área externa. Então todo esse movimento aumenta a demanda de energia. E tem uma conclusão muito interessante nesse sentido. A ave ela tem uma deficiência de energia em sistemas caipiras. Isso é muito importante de se trabalhar, esse conceito quando produz ovos caipiras. O sistema por si só, ele já tem um déficit ali de energia para a ave. E é nesse sentido que não dá para a gente substituir ração concentrado pelo pasto, porque o pasto tem inúmeras limitações. Aqui uma coisa muito importante, a gente tem que entender de uma esfera mais macro, do ponto de vista dos nutrientes. Se a gente separar o alimento, eu sempre trago essa discussão também, é dividido em carboidrato, proteína, gordura, vitaminas, minerais, né, macro e microminerais. Essa é a matéria seca e é isso que eu preciso olhar. O alimento, quando a gente fala, o verde substitui 30% da ração, 20% da ração. Mas que verde é esse? Né? O que você está fornecendo? Se a gente pegar aqui, por exemplo, capins de maneira geral, um Tifton, ele vai ter 16% de proteína bruta. A gente viu que a exigência de uma pintainha lá é 20% de proteína bruta. O farelo de soja, que é o carro-chefe da formulação de ração, é 46% de proteína bruta. E o pior disso, né? O pior de tudo isso é que a fibra, o capim em si, ele não tem muito amido, não tem a reserva vegetal que é importante aí para as aves. Vamos lembrar que as aves são animais não ruminantes. As aves são não ruminantes. Um conceito de monogástricos antigamente, que já caiu um pouco por terra porque não é só uma única forma de digestão. Tem a moela, além aí da digestão convencional. Mas é muito importante, o trato gastrointestinal da ave é muito rápido, a taxa de passagem é muito rápida. O capim, ela pouco aproveita aquela fibra, porque tem muita fibra, muito carboidrato estrutural, lignina, celulose, hemicelulose. Diferente dos bovinos, que as bactérias fazem a digestão, a bactéria quebra a molécula ali e aproveita os nutrientes.
Então tem uma relação direta das bactérias para a alimentação ali dos ruminantes de maneira geral. Mas as aves não, elas precisam de concentrado, precisam de grãos, farelo de soja, milho. Mais do que isso, você precisa pensar no que está fornecendo de fato para esse animal. Isso é fundamental, é o mais importante. O que está substituindo o que do verde? Isso tem que ficar muito claro. Pega, por exemplo, a abóbora é clássica, né? A gente coloca abóbora, maravilha, é um excelente complemento, é excelente a galinha comer abóbora, mas ela tem 1% de proteína bruta. E qual é a função dela na dieta, nessa substituição? Eu posso falar que a abóbora vai diminuir meus custos de produção com ração? Nunca, porque ela tem quase nada de proteína bruta. E se eu coloco ela substituindo um farelo de soja, eu vou ter uma queda de produção, posso desenvolver um canibalismo, posso ter problemas com relação à nutrição, a crescimento, a desenvolvimento, a ganho de peso, enfim, até questões relacionadas à saúde, porque você derruba a imunidade dessa ave que está mal nutrida, então tem que tomar muito cuidado. Quando a gente trabalha como um negócio de produção de ovos caipiras, não tem outra saída. É ração, é concentrado. E o verde? O verde, ele é obrigatório, ele é fundamental. Eu sou um dos maiores defensores aí de uma área de pasto bem constituída, diversificada, com subbosque, utilizando gramíneas e leguminosas, mas que vão trazer outras funções para a ave. Vão ajudar a pigmentar a gema, vão ajudar a pigmentar a carne, no caso do frango de corte. Tem funções relacionadas ao bem-estar, funções relacionadas à nutrição do ponto de vista de vitaminas, de minerais, de diversidade da dieta, de comportamento natural, porque a galinha, para expressar o comportamento natural dela, precisa comer raízes, folhas, é muito importante. E o insight, para quem está aqui comigo até agora, é fornecer esse verde desde pequenininha. Não adianta eu começar a fornecer verde quando elas estão adultas, depois da fase de recria, porque o sistema digestório começa a se desenvolver lá atrás. Então, a partir de 3 dias de vida já começa a pendurar um verdinho ali para as pintainhas, fornecer para elas um verde complementar. Verde é complemento, é extremamente importante e fundamental nos sistemas caipiras. Uma boa área de pasto e o fornecimento de uma diversidade de opções aí para complementar a dieta das aves. Mas isso não substitui o concentrado, não substitui a ração. Beleza? Era isso que eu queria trazer no vídeo de hoje, essa discussão se dá para tirar ou não a ração e utilizar o verde como estratégia. Quis trazer um conceito mais teórico para vocês entenderem a raiz do problema através das exigências nutricionais, composição dos alimentos, as limitações do verde e a demanda de energia dos sistemas caipiras. Obrigado por acompanhar esse vídeo até o final. Não deixa de se inscrever no canal se você não for inscrito. Um grande abraço, até o próximo!